Olá, bom dia, que alegria entrar na sua casa logo cedinho com o nosso bom dia. É um prazer começar o meu dia assim, ó, juntinho com você. Às vezes, a gente fica meio nervoso diante de algumas situações que aparecem no nosso dia a dia. Mas aí o que a gente tem que fazer? Parar, respirar, entregar nas mãos de Deus e confiar. Sabe por quê? Deus não fecha os olhos para as nossas aflições, para as nossas preocupações, para as nossas dúvidas, para as nossas angústias. A gente tem que parar um minutinho, mesmo na correria do dia a dia, né? A gente vive dias tão corridos, uma vida tão agitada. Parar, respirar e entregar. Entregar e confiar de todo o nosso coração e buscar essa força, essa alegria para superar todos os desafios que aparecem no nosso dia a dia dentro de nós. Sabe por quê? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente vai encontrar todas as respostas para os nossos anseios, para as nossas dúvidas, para as nossas inquietações no nosso mais íntimo. Feche os olhos, respire. Às vezes você está passando por um momento difícil, por um momento que pode te dar um certo nervosismo, mas respira, vai dar tudo certo. Deus está aí com você, Deus está aqui com a gente. E eu tenho certeza que Ele vai conduzir-nos nesta quinta-feira, dia 26 de novembro. Vamos começar então o dia bem informados com os destaques do jornalismo da TV Horizonte, a TV da Padroeira de Minas Gerais. A gente vai para o cenário do Horizonte Notícia com a nossa querida Círia Caixeta. Bom dia, Ci! Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nesta manhã. Que mensagem linda, Vanessa. É isso mesmo, né? E às vezes Deus testa todos nós, né? Ele faz com que aconteça algo para que aprendamos, para que possamos sobressair e mostrar o nosso potencial. É aquele velho ditado, né? Pegue um limão e faça uma limonada. Concorda? Exatamente. A gente vai fazer uma limonada bem docinha, porque a gente é dessas. Exatamente, Vanessa. Daqui a pouquinho, como você bem disse, 8h30 da manhã, começa o Horizonte Notícia. E hoje nós vamos repercutir a entrevista do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que ontem, né, voltou a falar sobre a pandemia aqui na capital mineira, sobre os números que vem crescendo e vem gerando muita preocupação em Belo Horizontinos, nas autoridades públicas de saúde também, né? O prefeito anunciou aí a reabertura do comércio aos domingos, no próximo domingo e nos 2 fins de semana que antecedem o Natal, né, para fortalecer o comércio, que é a melhor data de vendas aí no comércio da capital e em várias cidades, e também para a população ter a oportunidade de aproveitar neste domingo, no caso, né, o pós-Black Friday, porque muitas lojas ainda fazem esse pós, ainda deixam os preços, né, melhores, tem promoções aí para as pessoas e também para as pessoas fazerem as compras de Natal nos 2 domingos que antecedem a data. Mas o prefeito foi bem rigoroso, aquele jeito Calil de ser, né? Falou, olha, vamos pegar pesado agora, né? Não é multinha, não é notificaçãozinha, não. Pessoal, a gente vai lacrar a loja mesmo, vamos fechar os estabelecimentos que não cumprirem as regras, as medidas de segurança. E uma preocupação, Vanessa, é que muitos jovens, né, de acordo com os últimos dados aí de pessoas que estão dando entrada nas unidades de saúde, muitas pessoas jovens, né, com sintomas, outras com casos confirmados do coronavírus. Então, foi dado o recado do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Vá com calma, ele disse que vai dar mais um voto de confiança para a população. Vamos com calma, vamos seguir todas as medidas de segurança, vamos pensar na nossa saúde, na saúde do próximo e para evitar ainda mais a propagação do coronavírus. E hoje a gente vai repercutir isso, então, no HN, daqui a pouquinho, a partir de 8h30, Vanessa. E a gente precisa realmente ficar atento a essa questão, né? É uma necessidade, a gente sabe que Belo Horizonte passou aí longos meses com o comércio fechado em função da pandemia da Covid-19. O prefeito Alexandre Calil decidiu, então, reabrir o comércio, porque, né, a gente precisa também movimentar a economia da cidade, mas a gente não pode
se esquecer, é o que a gente sempre vem falando aqui, né, Si? A gente não pode se esquecer que a gente vive ainda um ano de pandemia, um ano bem delicado em relação à questão da saúde. Então, todo cuidado é necessário, não apenas por parte dos comerciantes, né? O Alexandre Calil, ele falou que vai ter uma fiscalização um pouco mais dura nesse sentido, mas por parte de nós, consumidores também. Se a gente vai a um estabelecimento, sempre mantendo a máscara no lugar certo, que não é no queixo e nem na orelha aqui, ó, pendurada. A orelha não é porta-máscaras não, viu, gente? Eu vejo tanta gente com a máscara pendurada aqui, nada disso, né, Vanessa? Ali não vai proteger nada. Ô, Si, eu confesso que às vezes quando eu vejo alguém assim, né, andando pela cidade, vejo alguém sem máscara ali, próximo de outras pessoas, dá muita vontade de chegar e perguntar: moço, onde você conseguiu essa vacina que a gente está pelejando e ainda não conseguiu? Porque parece que o povo já está vacinado, está imune e vida que segue. Mas não é isso, gente. A gente ainda está num momento crítico. Na Europa, em outros países, a gente tem visto, né, essa segunda onda aí da Covid-19 com um número muito grande de infectados, infelizmente um número de mortes muito grande também. Então a gente tem que tomar nosso cuidado, cuidar de quem a gente ama e cuidar do próximo, porque Jesus ensina isso. A gente tem que amar ao próximo como nós nos amamos e a gente pode demonstrar isso usando corretamente a máscara. É isso mesmo. O prefeito ainda falou de um assunto que todos aguardam com muita expectativa, uma novidade, Vanessa, que é em relação à vacina. Ele disse que tem circulado muitas notícias, muitos boatos por aí de que o Estado ou o governo federal não teriam verba suficiente para vacinar a população, e ele afirmou que aqui em Belo Horizonte não. Olha, aqui em Belo Horizonte eu tenho uma verba disponível para isso. Se o governo federal ou o governo do estado não estiverem preparados, não conseguirem cumprir, eu tenho um dinheiro ali em caixa guardado que vai ser disponibilizado para a vacinação de toda a população. E diz também que já está estudando aí um esquema vacinal. Boa notícia, e a gente aguarda que realmente, de fato, isso aconteça e que essa vacina chegue para todos nós o quanto antes, né, Vá? O quanto antes, sim, o quanto antes. E que toda a população realmente possa ser imunizada, né? Você falou sobre, né, a gente está caminhando aí, falta agora pouco menos de um mês para o Natal, um dos melhores períodos do ano para o comerciante, mas antes, agora, nessa semana, a gente tem aí um fenômeno que é esperado pela população durante todo o ano, que é a Black Friday. Fala um pouquinho pra gente, porque eu sei que tem destaque no Horizonte Notícia de hoje sobre isso. Tem sim, Vanessa. A gente vai dar dicas para a população em relação a essa data que já é tão aguardada por todos, já faz parte do calendário dos brasileiros também, né? Só porque a gente tem muita pegadinha, tem muita fraude nisso aí, é isso que a gente pode falar, né? Às vezes tem determinado produto que você fica acompanhando ali o preço dele, ver se o preço baixa um pouquinho para você comprar. Aí dias antes da Black Friday, um mês, os preços vão lá em cima, aí às vésperas coloca lá a etiqueta que está em promoção, né? E, na verdade é o mesmo preço que estava antes. Subiram antes para fazer uma pegadinha. Isso é muito comum, então você tem que ficar muito atento a essas questões, a essas pegadinhas que a gente vê por aí, principalmente na internet. Falando em internet, Vanessa, uma pesquisa divulgou que a maior parte destas compras neste período de Black Friday, eu falo período porque não é só na sexta-feira, né? Desde semana passada a gente já acompanha uma movimentação virtual aí em relação a essas compras. Então a maior parte esse ano das compras vai ser pela internet. Os dados são até altos, lógico, se justifica pela questão da pandemia, são dados que já vêm apresentando um aumento aí nos últimos tempos, mas esse ano a pandemia contribuiu para isso, então boa parte das compras, maior parte das compras, melhor dizendo, sim, vai ser feita pela internet. Eu gosto muito dessa época, gosto de pesquisar, mas é bom pesquisar, é bom dar print ali naquela promoção, é bom guardar o preço para ver se realmente está valendo a pena gastar aquele dinheirinho tão suado que você guardou, né, Vá? Exatamente. E uma dica, né, que a gente sempre fala quando chega nessa época é, realmente, você precisa comprar aquilo, porque às vezes a gente fica naquela, né, euforia de, ai, baixou o preço, nossa, mas tá imperdível. Realmente tá imperdível? Você precisa daquele objeto? Vai comportar ali dentro do seu orçamento no mês? Porque às vezes a gente acaba fazendo dívidas e aí vai ficar pagando até a Black Friday do ano que vem. E aí não compensa, né, Si? É o barato que vai sair caro, exatamente, né? Eu sempre me faço essa pergunta, eu preciso mesmo? Eu vou usar? Quanto eu vou usar isso? Vai ser um uso diário, semanal?
Está me fazendo falta? Porque senão a gente acaba gastando mais dinheiro do que precisa e acaba adquirindo algo ali que não vai servir para nada, né, Vá? Exatamente. Às vezes é uma alegria momentânea, mas aí você vai ficar pagando aquilo por longos meses e aí, enfim, não compensa. Então, avalie se realmente você precisa daquele objeto e se for realmente comprar, siga todas essas dicas que a Síria já adiantou aqui no Bom Dia, mas que vai dar mais detalhadamente no Horizonte Notícia. Se tem esporte hoje no Horizonte Notícia também. Ontem eu estava acompanhando o jornal, o André saiu bem pela tangente falando que o jogo do Atlético contra o Botafogo ia dar empate, mas não foi bem isso, né? Até por um momento chegou a dar um empate. Como é que foi? Eu cheguei a brincar com o André, né, André? Não vou te comprometer, mas arrisca um palpite. Ele disse 1-1, o Galo venceu por 2-1 o Botafogo. O André vai analisar esse jogo pra gente daqui a pouquinho. Muita gente falando que o Botafogo não estava bem em campo. Não sou especialista em futebol. O André vai analisar passo a passo desse jogo daqui a pouquinho. O Galo segue líder na tabela do Brasileiro. E a gente vai destacar também o Maradona, grande ídolo do esporte, que foi embora cedo, né, Vanessa, ontem? Infelizmente, né, 2020, ontem eu comentei também com o Paulinho Azeredo que 2020 não estava sendo fácil, né, infelizmente a gente perdeu o Banucci, um grande comentarista, jornalista esportivo, na terça-feira e ontem, infelizmente, a gente recebeu a notícia que Diego Maradona faleceu em Tigre, né, região metropolitana ali de Buenos Aires, onde ele residia. Você tem notícias em relação ao velório do maior ídolo da torcida argentina? Vanessa, milhares de pessoas acompanham, passam pela Casa Rosada, onde está sendo velado o corpo do Diego Armando Maradona. Ele está sendo velado, milhares de pessoas, a expectativa é que... Você tem esses dados, né, Vanessa? Me parece que mais de 1 milhão de pessoas passam por lá, não é isso? Mais de 1 milhão de pessoas devem visitar a Casa Rosada, né, para dar ali, prestar sua última homenagem a esse grande ídolo do esporte, ao Diego Maradona, que fez história e com certeza continuará fazendo história aí como exemplo para as novas gerações de jogadores de futebol que virão a partir de agora. E tem toda a guarda, tem todo um esquema de segurança montado na Casa Rosada desde a noite, para que as pessoas só passem por lá e digam adeus ao ídolo, para que as pessoas não permaneçam ali no entorno do caixão do Maradona, né? Há uma preocupação muito grande também do governo argentino em relação à aglomeração no velório dele, devido à pandemia do coronavírus. E hoje pela manhã eu vi alguns comentários que muitos jovens estavam hoje pela manhã dando adeus aí a Diego Maradona. Muitos jovens participavam do velório, né, que trazia mais preocupação ainda para o governo argentino em relação à aglomeração, em relação à situação do coronavírus, que é um problema que incomoda também os nossos irmãos argentinos. Vá. Com certeza, com certeza. Fica aqui então os nossos sentimentos, né, aos familiares e a todos os argentinos que residem aqui no Brasil, que residem em Belo Horizonte. Realmente é uma grande perda para o esporte, uma grande perda para todo mundo, infelizmente. Tá certo, Vá. A gente vai hoje entrevistar também uma pedagoga. Você já ouviu uma frase que fala que gente feliz não enche o saco? E eu tenho certeza disso, sim. Quem tá feliz não vai preocupar com o coleguinha do lado. Gente, quem tá feliz, ele tá feliz, né? Ele não vai implicar com o coleguinha, não vai criar problemas onde não existe, não vai fechar a cara para qualquer coisa, né? Não vai criar um ambiente difícil ali no trabalho, porque esse é o foco da nossa entrevista de hoje com uma pedagoga. Ela escreveu um livro com esse título, Gente Feliz Não Enche o Saco. E ela vai falar um pouco dessa obra, vai falar de onde as pessoas podem encontrar esse livro e vai passar dicas para quem está em casa também, né? Deixar de incomodar o coleguinha, ser mais feliz, sorrir para a vida e seguir adiante. Com certeza, com certeza. O pessoal devia adotar essa frase, né? Gente feliz não vai encher a paciência do coleguinha do lado, não vai se preocupar com a alegria, com a tristeza, com o que está ali do lado, com quem está ali do lado, porque tem muito que se preocupar com a sua alegria. Si, muito obrigada, viu, pela sua participação, por esse nosso bate-papo aqui hoje. E lembrando que o Horizonte Notícia, então, vem logo em seguida do Bom Dia Daqui a pouquinho, às 8h30 da manhã, eu, André Cristina, esperamos por você. Tem muita notícia. Até lá. Obrigada, Si. Bom, ontem a Síria comentou comigo que ia ter uma estreia aqui na TV Horizonte, que era o Pra Você. Quem foi o convidado da nossa querida Síria foi o Saulo Laranjeira, que fez questão de deixar uma mensagem pra gente. Olha aí. Olá, meus companheirinhos.
Eu participei da estreia do programa Pra Você e foi uma alegria, uma honra bater um papo maravilhoso com a nossa querida Cília Cacheta. Falei um pouco da minha vida, dos meus personagens, das minhas músicas. Enfim, foi um grande prazer. E esse nosso bate-papo está disponível no YouTube e no canal da TV Horizonte. Confira que você vai gostar. Ah, querido. E olha só que bacana. Para rever essa entrevista, caso você não tenha podido assistir ontem, não tem problema. Você pode rever essa entrevista no canal da TV Horizonte no YouTube, youtube.com/TV Horizonte. E lá você pode rever toda a programação, todos os programas da TV da Padroeira de Minas Gerais. Não vai perder, né, gente? O Saulo é um querido, personagens que marcaram, tenho certeza, marcaram a infância, a adolescência, a vida de muitas pessoas. E é um querido não só por nós mineiros, mas por todo o Brasil. E, bom, vamos falar agora sobre reinvenção. Vamos para a câmera 2 aqui. Às vezes a gente tem alguma coisa em casa que vai descartar por achar que não vai ter mais serventia, não tem uma vida útil além daquilo que ele foi programado. Só que tem um projeto aqui em Minas Gerais que está reinventando essa história. Vamos conferir? É o Colcha de Retalhos. Irlane é moradora do bairro São Salvador, na região noroeste de Belo Horizonte, e participa de diversos programas desenvolvidos pelo coletivo Colcha de Retalhos. Bom, para mim está sendo uma experiência maravilhosa, nova, né? E eu gosto disso, eu gosto de conhecer. Eu sou uma pessoa que eu gosto do desafio e eu entro para saber como que é, né? E eu não tenho preguiça também, não. Então, eu entrei através do contato, né, da Lila e da Mônica, do coletivo Colcha de Retalhos. E, assim, para mim está sendo uma experiência maravilhosa e espero dar sequência, né? O coletivo Colcha de Retalhos foi criado há cerca de 1 ano e custeia programas de empoderamento feminino nas periferias de Belo Horizonte e região metropolitana. Esse movimento ele foi crescendo, sendo que no começo do ano nós criamos também um grupo, esse grupo com aproximadamente 30 mulheres da periferia de Belo Horizonte e região. Elas são assistidas por nós. Caso haja uma necessidade, por exemplo, de um atendimento psicológico, nós temos parceiros, a gente indica. E por nós também trabalharmos com o empreendedorismo, a gente procura sempre inserir dicas, possibilidades de desenvolvimento a partir desse grupo. E o coletivo também desenvolve algumas outras ações com essas empreendedoras, sendo que o foco são sempre mulheres da periferia. A coleta de latinhas de alumínio se transforma na renda para manter algumas ações desenvolvidas pelo grupo. A gente precisa do dinheiro para conseguir realizar as nossas ações, né? Que seja um correio, que seja uma embalagem, que seja a minha hora de dedicação para aquele trabalho. É um trabalho social, mas ele demanda a energia financeira para que aconteça. Toda vez que a gente vai na rua, a gente vê muita latinha jogada no chão, né? Aí são duas questões, a questão da sujeira e a questão da transformação, porque alumínio se transforma em dinheiro. A iniciativa oferece apoio direto a aproximadamente 30 mulheres. Inicialmente, as mulheres surgiram a partir de pessoas que nós conhecíamos. E essas pessoas conhecidas, elas trouxeram outras mulheres. E é um crescimento que ocorre de forma muito natural, mas ao mesmo tempo a gente coloca um certo controle, um certo limite, né? O grupo ele não é um grupo aberto, porque a gente quer criar de fato uma rede, onde todas se conhecem, onde todas se ajudem e que a gente consiga crescer junto. Muito bacana essa iniciativa, que dê cada vez mais frutos. E é isso, gente, a gente pode se reinventar e reinventar coisas com objetos, né, que de repente iriam para o lixo. A gente pode dar um novo significado, ressignificar. Fica a dica. E daqui a pouquinho tem
Manhã da Piedade para brilhantar aqui as manhãs da TV Horizonte. Quem está do meu lado? Ana Elisiário, maravilhosa Ana Elisiário. Maravilhosa você, Bom Vanessa. dia, lindeza. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Ana, a Síria já adiantou que no jornalismo a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da Black Friday, sobre as pegadinhas que podem acontecer nessa época do ano e que infelizmente são comuns, mas o Manhã da Piedade também vai trazer algumas reflexões sobre esse período, né? Exatamente. A Black Friday, né, como é conhecida, traduzindo para o português, é a Sexta-feira Negra, ela começou nos Estados Unidos e aqui no Brasil também faz o maior sucesso. E neste ano, ela foi marcada para esta sexta-feira. Então, assim, se você já estava olhando aí alguma promoção de algum produto que você queria, pode ficar atento, porque a gente vai receber um advogado especialista em direito do consumidor que vai dar umas dicas pra gente de como proceder em relação a essas promoções, porque às vezes a gente cai em muita pegadinha, né, Vá? Exatamente. E é bacana também porque às vezes a gente compra um produto ali na Black Friday e a gente não sabe como que funciona a questão da troca daquele produto, se de repente você pode devolver o produto se você não quiser mais, né? Porque tem um período que você pode fazer essa devolução. Tudo isso o advogado vai falar hoje. Tudo. E, por exemplo, se o produto também está com defeito, como que você vai proceder? Porque às vezes coloca em promoção um produto que está com defeito e você não sabe. Exatamente. E a gente estava até ouvindo a Síria falar aqui mais cedo com você sobre essa questão de analisar meses antes, semanas antes, os preços. Porque sempre costuma das lojas subirem os preços semana antes da Black Friday. Chega no dia, você acha que é uma super promoção, mas não é uma promoção. E aí o advogado vai explicar isso direitinho, dar dicas para você não cair em nenhuma cilada. Exatamente. Então tem que ficar atento, né, Vá? Com certeza. Aí acaba que a gente fica muito suscetível, né? A gente tá ali naquela promoção, vê ali, meu Deus, sei lá, de 500 passou para 300, mas será que realmente passou para 300? Será que não aconteceu isso que a Ana e que a Síria falaram, né, mais cedo, de aumentarem o preço ali próximo à data, né? Próximo à Black Friday, e aí estão enganando o consumidor, porque isso é crime, viu? É crime. Isso é crime. E o advogado vai falar isso. E tem também, hoje no Manhã da Piedade, a volta de um quadro muito querido, muito especial, que é o Servo por Amor, né, Ana? Exatamente. O Servo por Amor é um quadro onde a gente traz párocos da Arquidiocese de Belo Horizonte para contar um pouquinho da trajetória ali, contar um pouquinho da sua vocação. E hoje a gente vai receber o Padre Pierre, da paróquia Santa Margarida Maria Lacoque. Então, assim, vai ser imperdível. Quem acompanhava aí o Manhã da Piedade pode assistir hoje, porque vai ser muito legal, Vá. Com certeza. Então, fique ligadinho, 10 horas da manhã. 10 horas aí com a Moninha Quintero, hein? Isso aí. Nosso cotovelinho. Muito obrigada. Tchau, Vá. Viu? Tchau, gente. Tchauzinho. Bom, você viu, né, que aqui na TV Horizonte tem informação, tem espiritualidade, tem tudo. Ah, falando em espiritualidade, nas últimas semanas você já deve ter reparado que toda quinta-feira tem um momento muito especial, que são as quintas de adoração conduzidas pelo padre Alexandre Fernandes. Ele que conduz, né, esse momento tão especial. Então, fique atento, fique aqui com a gente na TV Horizonte, porque aqui você fica bem informado, você sabe sobre cultura, economia, política e ainda pode trabalhar um pouquinho mais na sua espiritualidade, coisa que a gente precisa muito aí ao longo dos nossos dias, ao longo da nossa vida, né? E o Horizonte Notícias, gente, eu tô viajando aqui, o bom dia, infelizmente está chegando ao fim. Eu queria agradecer a sua companhia, agradecer a sua audiência e por permitir que eu entre aí na sua casa todas as manhãs às 8 da manhã. Que Deus abençoe seu dia, que essa quinta-feira seja uma quinta de muitas conquistas, de muitas realizações na sua vida. A gente volta amanhã, 8 horas da manhã, tô aqui, ó, firme e forte, batendo meu ponto, para entrar aí na sua casa mais uma vez e te desejar um bom dia com muitas bênçãos e muitas realizações. Beijo grande, fique com Deus e até lá. Tchau!